Amanheceu friozinho, mas bem friozinho mesmo. Chegou uma frente fria por aqui. Então, tomar minha aguinha com limão, levar as crianças pra escola e vou descer pra academia, mesmo querendo minha coberta. Cafezinho, café purinho, mamão, uma fatia de pão integral com um ovo cremoso, um pouquinho de requeijão e um pouquinho de mussarela em cima na air fryer. Vou reduzir para um ovo hoje de novo. Ontem foi legal, assim, eu cheguei com mais fome no almoço. Meu almocinho, saladinha de almeirão com tomate, 2 colheres de arroz, meia concha de feijão, filé de frango empanadinho e abobrinha. Volte e lute. Você é um homem ou um rato? Sabadinho, 8 horas da manhã. Tô indo pra um café das mães da sala do Mateuzinho. São só as mães, as crianças não. Acabei de deixar na Juliana no vôlei. Ontem eu não mostrei pra vocês que o Mateuzinho tava com o celular, mas nós fizemos na air fryer cupim, fizemos medalhão de frango e aí comemos isso com um pão caseiro e queijo branco e alface. E foi isso que nós jantamos ontem. Não comi muito, não. Comi normal. E agora nós vamos tomar um café da manhã ali com as mães. Se der eu mostro pra vocês, senão depois eu falo o que eu comi. Deve ter bastante coisa, eu acredito. Mas aí eu mostro pra vocês depois, eu falo. Agora são quase 10 horas, acabou o café e foi muito gostoso, nossa, muito gostoso mesmo. Eles passaram uma filmagem com a apresentaçãozinha das crianças, Dia das Mães. Eu tomei cappuccino, tomei café, comi um pedacinho de bolo sem recheio assim, sabe? Bolo pra tomar com café, de bolo. E comi ovo mexido com um pãozinho de francês mini, sabe? Daquele pequenininho. Por fim, eu ia comer um pedaço de torta que tinha lá que tava bonito, uma salada de fruta, mas eu já tava satisfeitíssima já, então não comi mais. Mas foi muito agradável, muito gostoso, batemos um papo gostoso, valeu super a pena. E hoje meu dia tá um pouquinho corrido, porque hoje eu tenho a segunda aula de uma mentoria que eu tô fazendo de marketing digital. Então ontem eu fiquei até meia-noite preparando as coisas, adiantando pra mentoria de hoje. Não é eu que dou a mentoria, tá, gente? Tô aluna, tô fazendo a mentoria, né? Já falei pra vocês, quem tá aqui há mais tempo sabe, eu tô fazendo um curso de marketing digital. Eu sempre deixo aqui o link aqui embaixo. E da mentoria especificamente, se alguém precisar, tiver direcionado pra essa área, mas eu sempre recomendo fazer algum curso básico, pelo menos antes, porque a mentoria é bom você já sugar na veia, assim, né? Você já tem pelo menos o básico de informação para você aproveitar bem a mentoria. Eu já tenho um certo conhecimento e ainda assim eu tô, sabe, tendo que me esforçar bastante. Eu quero que o dia hoje, a mentoria hoje rende, geralmente é 1h30, 2 horas de call, que é uma reunião por chamada de vídeo online com o meu mentor. Mas deixei tudo preparado, assim, muita coisa preparada ontem, até uma meia-noite. Eu tô com um pouquinho de olheira, porque a noite foi péssima. O Mateuzinho começou a entupir o nariz essa noite, começou a acordar a noite toda. Essa noite eu ainda amamento durante a noite, né? Então ele quis ficar a noite inteira mamando essa noite. E, enfim, tenho que fazer muita coisinha hoje ainda. Acho que nós não vamos sair de casa nem nada hoje. Amanhã é Dia das Mães. Amanhã vou receber minha mãe, minha irmã em casa. E tenho que ir em mercado ainda hoje para poder comprar os ingredientes, as coisas do almoço de amanhã. Mas isso vai ser só, eu acho que vai ser só mais tarde. Vamos ver que hora que eu vou marcar ali a reunião da mentoria, para ver se eu vou no mercado mais agora de manhã ou se eu deixo para ir mais tarde. Mas vamos seguindo o dia, eu vou mostrando para vocês.
Eu sei que vocês nem vão acreditar nisso. Eu vou comer um miojo. São 2 e pouco da tarde, 2h10. E eu vou comer um miojo. Vocês nunca viram comer um miojo em todo esse tempo de diário, porque eu acho que já deve fazer há 1 ano e meio, pelo menos, que eu não coloco miojo na boca. Vocês sabem minhas críticas em relação ao miojo, quanto eu acho que faz mal pra saúde, que é, acho não, né? Tem evidências disso, que é cancerígeno, que é tudo isso. Porém, tem miojo aqui em casa, que a Ana Júlia pediu pra comprar alguns miojos pra ela, acabei comprando. Também a gente nunca tem aqui pra eles, porque se faz mal pro nosso, imagina, né, pra eles tanto quanto. Mas me deu água na boca de comer o miojinho de caldinho de feijão. E aí eu fiz, tá friozinho por aqui, e vou comer ele. Eu mesma estou tendo que me libertar de me condenar. Tava ali trabalhando nos meus projetos, né? Dando uma estudada nos cursos, revendo uma aula da mentoria. A aula que aconteceu hoje, não sei se vai acontecer, porque meu mentor não tá muito legal de saúde. Então eu não sei, se ele der uma melhorada, mais tarde a gente vai fazer. Mateuzinho deu uma dormidinha e acordou agora. Agora já é, deixa eu ver que horas são, peraí que eu já falo. Olhei aqui, quase 4 horas. Falta 3:08. E ele queria muito brincar num parquinho. Playgroundzinho assim, ali perto da represa. E antes de começar a esfriar de novo, eu vou levar ele lá um pouco. E pra depois voltar pra casa antes de esfriar, né? A Ana Júlia foi jogar vôlei de novo, porque eles estão treinando pra um campeonato. E aí eu vou lá brincar um pouquinho com o Mateuzinho, aproveitar que não vai ter aula da mentoria, pelo menos por agora não. Vou descer lá um pouquinho com ele e dar uma atençãozinha pra ele. Eu tô com uma pilha de louça aqui na pia, pedindo demência pra ela. Sabe o que é pedir demência? Os vídeos não tá nem vendo. Na hora que eu voltar do parquinho não vai ter jeito, eu vou ter que encarar. O que você achou aí? Uma escada diferente, hein? Que é isso? É outra escada diferente. Deixa eu subir lá pra ver. Pode subir. Iu! Você viu o menino fazendo isso? É? Eu vi. São quase 9 horas da noite. Vou mostrar pra vocês o que eu tô aprontando aqui. Coloquei 2 ovos, só untei assim levemente com um pouquinho de azeite. Coloquei 2 ovos, umas rodelas de tomate, sal e orégano. E aqui uns coisinhos de mussarela. Vou cortar um pedaço desse pão desse pão caseiro. E colocar aquele recheio e colocar alface pra eu comer agora à noite. A hora que eu saí com o Mateuzinho lá do parque, nós passamos lá no restaurante do tio do Mateus, que não estava aberto. Eles só estão preparando as coisas pro Dia das Mães, que não tá ficando mais aberto à noite, sabe? E o Mateuzinho queria comer, e eles estavam fritando umas linguiças lá, e eu comi uns pedacinhos, acho que uns 4 pedacinhos, sabe? De linguiça toscana, com pimenta, assim, cebola. E agora deu fome, eu tô fazendo aqui pra eu comer. Mas, enquanto tá fazendo ali, eu queria compartilhar uma coisa que aconteceu hoje com vocês. Foi uma coisa, assim, muito, muito, muito especial. Eu tava no parque lá com o Mateuzinho, lá no parquinho, e eu vi um menino brincando, tinha muitas crianças. Depois daquela hora que eu filmei ele, começou a aparecer muitas crianças. E aí tinha uns meninos um pouco maiores, assim. E eu vi um menino, e a hora que eu vi, eu reconheci, né? Ele foi um aluno meu da última turma que eu dei aula antes de assumir o tribunal, ou seja, pelo menos 5 anos atrás, né? Assumi meu cargo de escrevente no tribunal, pelo menos 5 anos atrás. E ele é um menino de uma história... Deixa eu colocar uma conversa, vai doer meu braço pra eu conversar, peraí. E esse menino tem uma história muito especial, sabe? Por conta desse menino. Eu tenho um carinho muito grande por ele. Na época, ele tinha 6 anos, né? Eu era professora alfabetizadora. E eu conhecia toda a família dele, o histórico familiar dele, que eu não vou entrar no mérito aqui, mas é quase inacreditável de tão complicada que é a história familiar dele e o mundo em que ele está inserido. Ele é o mais novo de muitos irmãos, num histórico muito complicado. E sempre me incomodou muito quando eu dava aula para ele, porque era como se ele não pertencesse àquele mundo em que ele vivia, sabe? Era como se ele fosse
um ser muito mais evoluído do que aquilo, mesmo em tão pequena idade. E eu tinha um carinho muito especial por ele mesmo. E se eu pudesse, ele ficaria pra mim, assim, sabe? Eu cuidaria dele, porque tamanho é o grau desse carinho. E era recíproco, né? E acho que por conta da nossa proximidade, algumas vezes ele pedia pra mim, ele queria que eu fosse a mãe dele. E aí é complicado, né? Porque é uma coisa que, enfim. E eu não tinha visto mais ele ao longo desses últimos 5 anos. Na época ele tinha 5, 6 anos quase. Na época ele tinha 6 para 7 anos. Então hoje ele tem ali seus 12 quase, uns 12 anos mais ou menos. Eu vi ele brincando, né? E ele tava brincando assim, falando um pouco de gíria, enfim, um pouquinho aparentemente mais parecido, nada contra gírias, gente, que eu não vou conseguir explicar exatamente pra vocês, mas o jeito de se portar, o jeito de se vestir, as coisas que ele tava falando ali, ele não tava exatamente brincando ali no parquinho. Me deixou pensativa, sabe? Eu olhei pra ele olhou, o olhar dele deu uma cruzadinha ali com o meu, aparentemente não me reconheceu. E aí eu fiquei até feliz porque eu ouvi ele falando, um probleminha que ele tinha de fala já tá bem resolvido e tudo bem. Mas assim, fiquei feliz de vê-lo, né? Mas me perguntando internamente em que contexto será ele nessa adolescência, porque os outros irmãos nessa idade já apresentavam muitos problemas assim, socioeducativos, tendo que ficar em instituições, Fundação Casa, antigas FEBEMs, essas coisas. E eu tava indo embora com o Mateuzinho, e nessa mesma hora ele tava indo embora com uma turma que ele tava, e ele tava de bicicleta, montou na bicicleta, tava indo, e eu chamei ele pelo nome, a hora que ele passou do meu lado. Aí ele franziu a testa, montadinho na bicicleta, parou a bicicleta, franziu a testa. Eu falei, você não tá me reconhecendo? Eu fui sua professora já. Mas eu não falei meu nome nem nada. A hora que eu falei isso, a expressão dele mudou. Ele soltou a bicicleta no chão e ele falou assim pra mim, ai meu Deus, eu não tô acreditando nisso. O olho dele encheu de lágrima e o meu, vocês imaginam, né? Tive que ter um autocontrole assim, absurdo. E ele deixou a bicicletinha dele no chão. E ele me deu um abraço tão apertado. Tão apertado. A gente trocou ali algumas palavras, perguntei como ele tava, enfim. Sabe quando a vida é um presente? A vida é um presente, ela nos conecta com algumas pessoas de uma forma tão verdadeira e profunda. E a vida mostra que vale a pena a gente se conectar assim com as pessoas, sabe? Porque todo aquele carinho, aquele amor, aquele sentimento que eu nutro por ele, que quando às vezes eu vejo alguém da família dele, alguma coisa, eu me lembro, penso, como será que ele tá, me preocupo. Quando eu vejo uma turma de meninos dessa idade aprontando alguma coisa, eu fico pensando se ele não tá no meio. E saber que esse mesmo carinho existe dentro dele, sabe? Porque o jeito com que ele me olhou e me abraçou é um jeito de almas que se conectam, sabe? De pessoas que fizeram a diferença uma na vida da outra, seja por um ano, seja pelo tempo que foi que ficaram juntas. E foi lindo, sabe? Foi emocionante, assim. Foi lindo o que aconteceu hoje. Eu queria compartilhar aqui com vocês, a Maria Chorona, né? Agora eu vou fazer meu pãozinho e vou comer. E não consegui hoje ter aula da minha mentoria mesmo, porque o meu mentor não tá bem de saúde e acabou não conseguindo fazer. Vamos ver se no meio da semana a gente consegue reagendar, pra não ficar atrasada no cronograma. E vou papar. Que bonito que ficou. Um canter de alface. E aqui dentro ficou com os ovinhos. Ficou top. E já aproveitando para desejar para você um feliz Dia das Mães. Se você for mãe ou se você representa a figura de mãe na vida de alguém. E eu sei que tem muitas mãezinhas que às vezes perderam seus filhos, às vezes perderam seus filhos ainda no ventre, né, durante a gestação, às vezes no começo de uma gestação, e as pessoas acabam
não se direcionando a elas como mães. E eu sei que isso dói muito, porque eu tenho pessoas muito próximas a mim que já passaram por isso e relatam esse tipo de dor, né? E o que eu quero dizer pra você é um feliz Dia das Mães. A partir do momento que você sentiu que era mãe, você já é mãe. Não importa o que aconteceu depois disso. Não importa o que aconteceu, porque ser mãe não é um título que alguém dá, que a sociedade dá, um diploma que você recebe. Não é nada disso. Ser mãe é sentir-se mãe. Então, se de qualquer maneira que for você se sente mãe, um feliz Dia das Mães atrasado pra você, né? Porque até eu postar esse vídeo já vai ter passado faz alguns dias, mas que fique o carinho, você receba o carinho e o recado de todo jeito, tá? Um beijo. E vocês viram que eu fui tomar café com o Mateuzinho, com o Mateus, com a Ana Júlia. Eu ia tomar aqui em casa mesmo, eu ia no mercado mais cedo pra adiantar o almoço mais cedo, buscar pão de queijo que estava faltando em casa, passar para as crianças. E aí eles resolveram me chamar para ir tomar um cafezinho. Não vou recusar, né? Nós fomos, o lugar onde a gente ia passar estava muito lotado, acabamos indo em outro lugar, mas foi muito gostoso também. Eu tomei um cappuccino, comi uma tosse ali de uma criança, e um queijo quente, que é um pão com queijo só. E foi isso que eu comi. E agora eu tô preparando o almocinho, vai demorar um pouquinho pra ficar pronto. Nós já deixamos uma mesa ajeitada, tudo, porque daí a hora que eles forem chegando, é só nós, gente. É só os meus pais, minha irmã, minha sobrinha. O Mateus nem vai almoçar aqui com a gente, ele acabou de sair. Ele foi comigo fazer todas as coisas que eu fui fazer, mas agora ele foi passar o Dia das Mães com a mãe dele lá no restaurante do tio dele. E vai lá passar o Dia das Mães com ela, depois ele volta pra cá. Eu não fiz sobremesa pro almoço, por quê? Porque eu tô pensando em pedir açaí à tarde, porque a minha mãe ama açaí, minha irmã, até minha sobrinha ama açaí. E eles nunca comeram açaí daqui de Tanabi, né, daqui da minha cidade, que a gente come agora recentemente, aquele que a gente sempre tá comendo por aqui. Então eu tô pensando em pedir, sabe, depois do almoço, assim, no meio da tarde, ela começa a servir, acho que entregar 2 horas da tarde. Mas aqui, mais ou menos, quase isso que vai sair esse almoço. Eu calculo que entre 1h30 e 2 horas. Então agora eu vou fazer uma saladinha, ver se eu capricho nela, ficar bem bonitinha, pra pôr aqui na mesa. E pras crianças, porque não são todas que comem essa mistura de forno por causa dos legumes e tudo mais. Então eu comprei batatinha pra fritar, comprei uma calabresinha sem ser defumada, sabe, normal, pra fazer bem fritinha. A Ana Júlia gosta também, a minha sobrinha também gosta. Acho que eu vou fazer desse daí pra eles. E o arrozinho, mas aí eu faço mais perto da hora, né, pra ficar quentinho. E é isso aí, vamos seguir. Mesa tá pronta, as crianças já arrumaram a mesa, o Mateuzinho e a Ana. Mesa do Dia das Mães. Aí aqui pras crianças tá as garrafinhas, ó. Mateuzinho pra minha sobrinha, a Gi. E a comida tá ali no forno. E o prato, gente, ia ser um churrasquinho, mas eu acabei mudando de ideia fazendo essa mistura de forno, tá vendo? Mistura de forno Ana Maria, meu caderninho de receita, velhinho, amarelinho, relíquia que eu amo. Esse tem história, isso daqui foi até uma cachorrinha minha, muitos anos atrás, que já morreu faz muitos anos, que roeu. Um cachorrinho meu. E essa receita, ela deve ter uns 20 anos, pelo menos. Uma vez no programa da Ana Maria Braga, eu tava assistindo, eu era adolescente ainda, e eu sempre fui apaixonada por receita, né? Eu colecionava, mandava cartinha pra aqueles endereços que vinham atrás das embalagens. Uma época muito anterior à internet, né? Que a gente pesquisa as coisas. E desde então virou a comida preferida, assim, da minha mãe, dentre as comidas que eu faço. E faz muito tempo que eu não faço essa comida. Como hoje ela e minha irmã vão vir passar o Dia das Mães aqui em casa comigo, então eu resolvi fazer esse prato. Olha, meu vizinho tá só com o som. Resolvi fazer esse prato hoje. O que vocês acharam da mesa? E aí o prato tá ali no forno. Eu vou deixar, eu gravei, acho que eu vou editar o vídeo da receita e colocar aqui no canal. Então eu vou deixar ou aqui embaixo na descrição. Talvez você já até tenha visto a receita, uma receita muito simples. Ela exige um preparo com uma certa antecedência, porque ela leva ali umas 2h30, às vezes 3 horas de forno, se seu forno for lento. Só que é aquele tipo de comida que sabe quando você vai receber, você pode fazer em grande quantidade, né? Assadeiras, travessas muito grandes. Então sabe aquele tipo de comida que você faz praticamente um prato único? Você pode fazer só ela com arroz branco. Eu vou fazer arroz branco, vou fazer uma saladinha, não sei se de almeirão, de alface, peguei um tomatinho cereja, vou fazer uma saladinha mais arrumadinha ali, depois eu mostro pra vocês. E ia pegar uma maionese, mas desisti.
E daí você pode servir só, ou só com ela, com uma farofa e um arroz, ou só ela com arroz, gente. Só ela com arroz que é perfeita. Parece que não fica bom, porque você não vai... Eu gosto de comida muito bem temperada. Parece que vai dar ruim, porque de tempero mesmo, praticamente é só o sal e por fim ali que você bota uma manteiguinha e uma mostarda. Então parece que vai dar ruim, mas não dá. Não dá, é uma comida extremamente saborosa. Porque aí o baconzinho solta o dele ali, a calabresinha solta o saborzinho dela ali. Eu não sei como, inexplicavelmente, tudo se mistura dentro daquele vapor e fica maravilhoso. É uma comida muito gostosa mesmo. Então é isso que vai ser o almoço. O que vocês acharam da mesa? Vou mostrar pra vocês de novo. O que vocês acharam da mesa? As crianças montaram, que tá as garrafinhas das crianças. Eles montaram. Como eu não tenho a quantidade de pratos suficiente, porque eu tenho 6 pratos amarelos, 6 pratos brancos. Então a gente montou assim, ó, revezando o branco e o amarelo, e os porta-guardanapos é a mesma coisa. Eu tenho 6 amarelos e 6 brancos. Então a gente intercalou. Eu confesso que eu tinha ido para um porta-guardanapo mais só assim, de bambuzinho que eu tinha ali, mais simples, mas a Ana Júlia queria que fosse a flor. E aí, para dar um contraponto no tom, eu coloquei aqui uma outra cor de flor no arranjinho do meio e coloquei um porta-guardanapo, ó, escondidinho aqui, para dar um toque no arranjo. Essa daqui é uma florzinha soltinha também, que eu pus para deixar o arranjo mais cheinho. Tá vendo? Pra dar um toquezinho de delicadeza. Dá uma nota pra mim. De 0 a 10 não, é crueldade. Dá de 5 a 10. Menos que 5 também, ó. Deu trabalho pra gente arrumar a mesa. Cafezinho da manhã nessa segunda fria. Café purinho. Pão integral com 2 ovos mexidos e meia colher de requeijão. Nem coloquei mussarela hoje em cima. E mamãozinho. Café da manhã, café purinho, mamão, pãozinho integral com ovo e requeijão e queijinho branco. E aí, que tal aprender um caldo de mandioca simples, rápido, fácil e que no friozinho então, aqui eu tô dourando um pouquinho de bacon, era um pouquinho que eu tinha aí no congelador. Deve ser mais ou menos umas 50 gramas, cortei em cubinhos, eu vou deixar bem fritinho, vou mostrar pra vocês. Enquanto isso, eu tô cozinhando aqui mandioca com água e sal, só isso. Vou deixar ela cozinhar aqui até ela ficar molinha. Mais ou menos daqui tem umas 700, 800 gramas de mandioca, não chega a 1 quilo. E já tava picadinha, e eu ganhei do tio do meu marido. Aqui já tá picadinho uma cebola, um gomo de calabresa defumada e aqui 3 dentes de alho, 3 grandes ou 4 pequenos. E é basicamente isso, mais os temperinhos que eu vou mostrar pra vocês. Não tem problema se grudar assim no fundo, depois esse caldinho vai soltar, tá? Fritou aqui o bacon, a gente vai jogar a calabresa e vai deixar ficar bem fritinho. Prontinho, mandioquinha aqui bem molinha, cozidinha. Não sei se vocês conseguem perceber aqui como é que tá molinha. Tá bem molinha. Deve ter ficado aí uns 15 minutos na pressão. Depende muito da mandioca. Tem mandioca que fica menos, tem mandioca que fica mais. E aí eu vou mostrar pra vocês então. Linguicinha já bem fritinha, já igualou, parecendo bacon. E agora eu vou jogar a cebola e o alho aqui. Cebola e alho na panela. O cheirinho que tá subindo, meu Deus. Aí eu vou deixar dar uma dourada aqui e eu vou começar a juntar a mandioca com o caldo do próprio cozimento dela. O ponto da cebola e do alho é muito particular. Eu gosto assim, sem deixar ela muito dourada. Começou a ficar um pouco transparente, eu vou juntar aqui então a mandioca e o caldo. Eu já juntei primeiro 1 colher do caldo do cozimento da mandioca, ó, tá vendo que o fundinho já ficou todo limpinho? Pra já fazer, deglaciar aqui o fundo e fazer ficar esse saborzinho, soltar todo nesse caldo. E agora eu vou acrescentar o resto. E aí antes de continuar temperando, eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar os que estiverem aparentes aqui, esses, não sei como é que chama aqui da mandioca, eu vou retirar pra poder não ficar depois aqui no meio do caldo. O que tiver aparente, se ficar algum não tem problema não. E agora eu vou começar a cortar com o próprio garfo
nas laterais da panela, deixa eu virar a mão aqui que eu tô com a mão errada. Nas laterais aqui da panela, ó, eu vou cortando como tá molinha, com o próprio garfo eu vou deixando em pedaços menores. Poderia ter colocado ali na tábua e picado na tábua? Poderia. Poderia ter picado antes de cozinhar? Também poderia, mas ela tava congelada já maiorzinha, então eu vou picando aqui. Prontinho, agora aqui já tá dos tamanhos que eu quero, tá? Você pode picar menor. Você poderia, na hora que tirou do cozimento, bater no liquidificador, espera dar uma mornadinha, bate no liquidificador e coloca aqui pra virar só um caldo, mas é que eu quero com os pedaços mesmo. Esses pedaços ainda vão diminuir, porque à medida que eu for mexendo aqui, ele ainda vai diminuir, tá? Então o que eu vou colocar aqui de tempero? Você poderia só acertar o sal, colocar um pouquinho de pimenta, já tava perfeito, mas eu vou colocar aqui ó, um pouquinho de açafrão, vou colocar um pouquinho de tempero baiano, que eu gosto, isso é a gosto, viu? Às vezes você não gosta muito desse tipo de tempero. Vou colocar um pouco de páprica picante. A páprica defumada fica ótima também, mas eu tô sem páprica defumada. Então aqui tá a páprica picante, vamos mexer aqui. E vou colocar um pouquinho de pimenta calabresa. E vou acertar o sal, porque ainda tá faltando um pouquinho. Cuidado com o sal, não coloca muito forte não na hora de cozinhar a mandioca, porque o bacon e a linguiça tem sal também. E eu vou colocar aqui meia colherinha de manteiga também. Eu poderia ter posto no cozimento da mandioca, mas vou colocar aqui. Essa mandioca é a mandioca no ponto de churrasco, então se sobrou mandioca do seu churrasco, fica perfeito para fazer já com ela cozida, pronta para fazer isso daqui. Inclusive, ao invés de colocar calabresa e bacon, colocar resto de carne assada, de linguiça assada, fica fenomenal, particularmente a minha forma preferida. Mas não tinha nada de resto de churrasco aqui em casa. Então, por isso que eu tô improvisando assim, tá? E agora não precisa nem deixar muito, ó a grossura que já tá. Ele já tá grosso, tá vendo? Só ele dar uma apurada aqui, porque já tá todo cozido, é só para os sabores se entrosarem aqui. E você pode desligar o fogo, finalizar com cheiro verde, fresco. Eu tenho congelado, não tenho fresco, então eu vou usar congelado. Mas se você tiver fresco, melhor ainda. Uma outra opção, que eu já fiz muitas vezes e que fica uma delícia, especialmente assim com a linguicinha e com o bacon. A hora que finalizar, couve picadinha bem fininha, desligou aqui quente, joga a couve picadinha, abafa e pronto, só isso, né? Deixa tampadinha ali um pouquinho, só pra ela dar aquela murchadinha ali dentro. Fica maravilhoso também. Eu também não tenho couve aqui em casa hoje, então por isso que eu vou finalizar só com cheiro verde. Prontinho, caldo finalizado por aqui. Já coloquei o cheiro verde e agora é só se deliciar, ainda mais no friozinho. Você pode acompanhar com torrada, com croutons, que é você pegar o pãozinho ali de forma, dar uma cortadinha em cubinhos, botar na air fryer pra ficar sequinho no forno, com pão, com arroz ou só assim, purinho mesmo. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like aqui que ajuda bastante o vídeo. E deixa eu falar um oi aqui pra vocês, né? Que eu tô só gravo ali rapidinho quando dá. Ontem eu não mostrei a janta pra vocês. Ontem nós estávamos com visita em casa, minha cunhada, meu cunhado tava aqui, minha sobrinha, minha sogra. E aí nós pedimos lanche, eu comi meio lanche. Lanche com hambúrguer e ovo e salada. Comi metade, a outra metade tá ali até na geladeira. Eu até ia comer ele agora à noite, mas eu resolvi fazer esse caldo. Eu vou tentar fazer isso, gente, deixar gravado, separado alguma receita que eu estiver fazendo, por dois motivos. Primeiro, porque eu fico com um vídeo a mais aqui no canal, e isso é bom pro canal, né, bom pra mim. E segundo, porque toda vez que vocês quiserem procurar a receita pra rever, vai ficar separado, vou deixar numa playlist de receitas. E aí fica mais fácil do que vocês terem que às vezes voltar o vídeo inteiro assistindo pra encontrar o lugar da receita. O que vocês acham disso, de eu deixar as receitinhas ali separadinhas? Tá bem friozinho por aqui esses dias. A minha escápula tá bem judiadinha hoje. Já tomei remédio agora à tarde, aqueles meus remédios com corticoide mais pesado. Ontem tava doendo também, hoje tá mais. Não fui na academia nem ontem nem hoje. Amanhã não sei também se eu vou. Geralmente quando pega assim, esses últimos tempos, quando pega doer bastante, fica mais complicado mesmo. Tirando o friozinho de cedo, juntou tudo isso, não rolou, não fui. Trabalhei presencial hoje e o resto da manhã eu vou trabalhar de casa. E aí eu preciso contar uma coisa pra vocês, que vai aparecer, na verdade, no próximo diário.
Por quê? Porque eu encerro a gravação do diário na quinta-noite ou na sexta de manhã. Sexta-feira é aniversário da Ana Júlia, da minha filha mais velha, 15 anos. 15 anos. Parece que foi ontem. E ela não quis festa de aniversário, né? Meu marido queria fazer uma festa pra ela, ela não quis festa. Ela gosta muito de vôlei. Toda hora vocês ouvem eu falando que ela foi pro vôlei, que ela vai pro vôlei. Por exemplo, agora ela tá no curso de teatro dela, lá em Rio Preto, que o Matheus foi levar. Na volta, ela já fica pro vôlei, vai jogar. E ela tinha falado que se fosse coincidir o aniversário dela... Peraí, deixa eu tampar meu caldo aqui. Pronto, tampei. Ela tinha falado que se fosse coincidir com o dia do vôlei, que ela queria levar um bolo na quadra. Só isso, não queria que fizesse mais nada. E não coincide com o dia, e ela não quis levar outro dia. Então, o que nós vamos fazer? O que ela acha que nós vamos fazer? Na sexta-feira, com o aniversário dela, eu não vou trabalhar. Mas ela tem prova de manhã. Então, ela vai fazer a prova. Nós vamos pegá-la ali 1h da tarde, a hora que ela sai da escola. Vamos para Rio Preto com ela. Vamos almoçar com ela lá. A gente ia levar ela pra ver a bicicleta, que nós vamos dar uma bicicleta para ela de aniversário. Mas aí o Matheus acabou comprando pela internet com a ajuda de umas outras pessoas que andam de bike e tal. Então nós não vamos comprar lá e a bicicleta não vai chegar a tempo. Ela vai chegar alguns dias depois, então eu vou fazer um cartãozinho pra ela de vale bike, pra ela saber que a bike vai chegar. Lógico que eu queria que a bicicleta estivesse aqui, né? Mas, então é isso que ela acha que vai acontecer, que a gente vai pra Rio Preto, vamos almoçar lá, provavelmente McDonald's, que acredite se quiser é a comida favorita dela. Vocês gostam de McDonald's? Eu não gosto. Mas vou fazer os gostos dela, né? A comida preferida dela é essa, é o aniversário dela, então nós vamos deixar ela escolher. Vamos lá no McDonald's com ela, tudo. Vamos, não sei se vamos passear em algum outro lugar, vamos voltar pra casa. Pra ela é isso que vai acontecer. Falei que a gente não ia chamar ninguém pra vir aqui. Primeiro porque ela não queria, segundo porque é sexta-feira, então ficava difícil quem trabalha até mais tarde. E ficou por isso mesmo, tá? Mas o que de fato vai acontecer neste dia, na sexta-feira, que vocês vão conseguir assistir só no próximo diário. Mas já vou adiantando pra vocês. E ela, até esse aqui ir ao ar, ela já vai ter sido, né? Então ela não tem perigo dela ver e saber da surpresa antes. De manhã nós vamos preparar algum cafezinho especial pra ela, que a gente faz isso todo ano aqui em casa. As coisinhas dela mesmo, um leitinho que ela gosta ali, de garrafinha de Nescau, levar ali na cama pra ela, uma bandejinha bonitinha na mesa, um mimo que a gente costuma fazer mesmo. Um escândalo do Matheusinho. Depois ela vai pra escola, vamos pegar ela, vamos fazer o combinado. Vamos pra Rio Preto, Só que nós vamos fazer uma festa surpresa pra ela com a turma do vôlei. Então eu aluguei uma quadra de areia que tem aqui na cidade, na sexta-feira, 7h da noite. O professor dela do vôlei me ajudou a reunir a galera do vôlei. Eu reuni algumas amigas dela mais próximas da escola, né? Que ela tem aquela panelinha ali adolescente, sabe? Aquela turminha de 5 ali, 5 ou 6. E ela não tá sabendo de nada. E aí eles vão chegar lá antes dela. E ela vai chegar e vai ter bolo, vai ter refrigerante, né? A quadra foi alugada pra ela. O aniversário dela vai ser uma partida de vôlei, que é o que ela gosta. Nós nem vamos, acho que ficar lá o tempo todo, pra ela ficar mais à vontade com a turma dela, né? Só vamos lá ver a surpresa e tal e deixar ela lá um pouco. Mas até agora ela não tá desconfiando de nada. E o professor mandou mensagem que eles vão ter um campeonato no sábado. E eles estão treinando fora de hora mesmo. Sábado vocês viram que 8h da manhã ela estava treinando em outra quadra. Então isso não fugiu de diferente para ela. E o professor mandou lá para ela, pro grupo, que vai ter treino na sexta-feira à noite. Aí ela falou, professora, eu vou ter que ver se os meus pais vão deixar. Só que ela não teve nem coragem de pedir pra nós ainda. Porque como é aniversário dela, ela tá sem jeito de pedir pra ir jogar vôlei no dia do aniversário dela, ao invés de ficar com a gente. Então eu tô achando até bom que ela não falou nada. Vamos deixar por isso mesmo. E aí no dia, se ela não falar nada até a tarde, porque era que a gente voltar de Rio Preto, ela vai ver que daria tempo dela jogar. Se ela não falar nada até a tarde, aí o Matheus vai inventar que ele vai no aniversário de um amigo, já que passou já o dia com ela, e aí ela vai vai ter a licença poética de falar que ela também quer jogar o vôlei. Então, assim, por enquanto tá tudo ok. A molecada não deu com a língua nos dentes, por enquanto ela não tá nem desconfiada. E vai ser uma bela de uma surpresa, eu acho, pra ela. Mas aí vocês vão saber lá no próximo diário, tá? Mas vocês vão acompanhando os preparativos aqui. E aí é isso, o Matheus tá lá com a Ana, depois ela vai pro vôlei. E aí a hora que ele chegar já tá prontinho ali o caldo de mandioca, a sopinha de mandioca. Eu adoro sopinha de mandioca, gente. Eu tenho um apego sentimental, especialmente quando ela é feita
com caldo com mandioca cozida de churrasco e resto de carne de churrasco. Não é o caso, né? Eu tô fazendo com uma calabresa e um baconzinho que tinha aqui em casa, mas também adoro. Por quê? Porque eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar aqui em Tanabi, eu morava lá em Onda Verde, né? Pra vocês entenderem, assim, é 70 quilômetros de distância, então dá 140 todo dia. Pra quem mora em cidade grande, não é muito. Mas pra quem mora aqui no interior, isso é muito. Então, só que eu levava 3 horas pra ir, 3 horas pra voltar. Porque eu tinha que pegar 3 ônibus. Um ônibus de lá de Onda Verde, né? Do sítio, na verdade, até Rio Preto. Um de Rio Preto até aqui a cidade e um daqui até no bairro. Então eram 3 horas. Eu era professora, né? Dava aula só no período da tarde. Mas mesmo assim, pra eu entrar 12:30, eu tinha que sair às 9:30 da manhã de casa. Eu saía às 5:30 da tarde da escola, eu só chegava às 8:30 da noite em casa. E era um ônibus lotado. E eu me lembro que muitas vezes, na época do frio, eu vinha em pé no ônibus, né? 8 horas da noite, 8:30 da noite, lá em pé, pra chegar em casa. E eu ia pensando, ai meu Deus, nem que eu podia chegar em casa e minha mãe ter feito uma sopinha de mandioca. E aí eu chegava, já sentia o cheiro do portão, assim, de longe, da porteira, sabe? Lá da frente eu já senti o cheiro daquela sopa, meu Deus, que coisa deliciosa. Então tem um apego, assim, emocional, né, da comida, da mãe, da comida que você estava cansado o dia inteiro, com frio, e aí chega, e aquele aconchego do cheirinho da comida pronta, e a comida pronta. Então, assim, eu amo sopas em geral, não faço tanto, esse ano no frio eu quero ver se eu faço mais, porque o Matheus não curte muito sopa, as crianças também não, mas eu adoro, e aí a gente não pode deixar de fazer pra nós coisa que a gente gosta. Então eu quero fazer mais sopas esse ano, né, no frio, mas adoro, e dentre as minhas preferidas tá, com certeza, de mandioca, com certeza, mandioca com carne assada, ou assim, mandioca com linguiça e bacon. Eu, na receitinha lá que eu gravei pra vocês, até falei as variações, que às vezes eu coloco couve também, aqui não tô com couve aqui em casa, então não vai dar pra colocar. Mas tô assim, salivando, água na boca, mas vou esperar o Matheus chegar pra comer junto com ele. Mas eu tinha que dar uma passadinha aqui pra conversar um pouquinho com vocês, porque eu sei que eu tô meio sumidinha, eu acho, nesse diário. Cafezinho da manhã, café purinho, saladinha de frutas e uma crepioca com queijo branco. Mira esse almocinho, gente. Saladinha de pepino, cenoura, tomate. Isso aqui é maxixe, eu amo de paixão. 2 colheres de arroz. Aqui tem um pouquinho daquele caldo de mandioca de ontem, pimentinha e bife. Bom dia, amanheceu bem friozinho por aqui. Gente, não mostrei de ontem à noite. Vocês lembram que eu falei pra vocês que eu ia no aniversário do primo do Matheus, né? Do marido da prima do Matheus. Acho que eu falei, não sei se falei. Bom, se eu não falei, ontem à noite era supostamente o aniversário dele. Fui, comprei presente, tudo, fui pro aniversário na casa da avó do Matheus. A hora que nós chegamos lá, na verdade, minha sogra tinha organizado um aniversário surpresa pra Ana Júlia. Eu vou deixar aqui umas imagens pra vocês verem. Fizeram com muito carinho pra ela, enfim. Trouxe presente de volta do menino, porque não era aniversário dele. O aniversário dele era em outubro só. E eu sou meio ruim com datas de muitos aniversários, né? Enfim. Mas a nossa programação de surpresa pra ela continua de pé, né? Foi até bom, porque agora que vai desbaratinar ela mesma, ela não vai achar que não vai acontecer mais nada, né? E aí ontem eu comi lá uns 2 brigadeiros, um pedaço de bolo, comi salgadinhos, umas 3 esfirras de carne e uns 2 pastéisinhos de carne. Tamanho de festa, assim. Foi isso que eu comi, não bebi nada. E agora, amanheceu o dia, não fui pra academia de novo. Minha escápula tá mais ou menos, tá bem friozinho por aqui. E eu vou, essa semana a academia vai ficar prejudicada, né?
Acredito que amanhã vai ficar mais inviável ainda de eu ir. Então essa semana eu fiquei devendo na atividade física. E vou fazer o café. Tô com um fardo de café aqui. Tinha acabado meu café ontem, vou mostrar pra vocês. Aí o Matheus já trouxe um fardo de café. O tio dele tem uma marca própria de café caseiro. E é sensacional esse café. Então a gente compra com ele, que não tem nem comparação com os outros cafés, tá vendo? Ele é bem puro mesmo, não é, tá vendo? Daqui da cidade mesmo. Não é moído com palha, com nada, maravilhoso. E o cafezinho da manhã vai ser café purinho, mamão, uma fatia de pão caseiro com ovo mexido e um pouquinho de requeijão. E ao invés de eu pôr mussarela aqui em cima, eu peguei uma fatia fina de queijo branco. São 7 horas da noite, à tarde eu comi uma fatia de melancia, agora estou ali eu e meu aranha. Oi, aranha! Oi. Vou no trenzinho pancadão. O aranha vai no trenzinho pancadão, gente. É aniversário de um amiguinho dele e vai... Sabe qual é o meu aniversário? Ah! Do Rian. É o aniversário do amiguinho dele, do Rian. E aí vai ser no trenzinho cheio de luzes. Pancadão. Trenzinho pancadão, vai passear na cidade. E vai ser a festa no trenzinho. E depois nós vamos vir embora. E a criança e um acompanhante, então a mamãe que vai, né, filho? Uhum. É? Então tchau, aranha. Quer pôr a máscara? Vou tirar, Pedro! Cheguei do aniversário e eles deram uma sacolinha com cachorro quente, bolo e refrigerante. Eu trouxe pra casa, a Ana Júlia comeu os cachorro quente, o Matheusinho não come. E aí eu tava morrendo de fome. Preparei ali pra mim um catadinho. Eu esquentei o resto do maxixe que tinha e um resto da carne da mistura de forno ainda do domingo, que tava ótima ali na geladeira, com uma fatia de pão caseiro. E foi isso que eu comi.